Cuidado com as ervas é um cuidado milenar, né? Nós temos a tratativa das ervas por diversos povos, em diversas mitologias, diversas crenças. E até hoje o estudo da prática dessas ervas, ele vem cada vez mais sendo utilizado com essa retomada que acho que a nossa sociedade tem passado, com o resgate da ancestralidade, né? E isso foi muito útil durante um período muito importante da história da humanidade. Os banhos, os emplastos, as garrafadas, os lambedores, os xaropes, tudo isso, toda essa cultura, esse conhecimento aborígene, nós podemos falar, talvez, ou tribal, ele trouxe para a comunidade, para a sociedade como um todo, um alento em algumas doenças ou em algumas fases, né, da vida, importante, né, para a sociedade. Depende muito da visão. Quando eu falo de visão, eu falo de como você enxerga a tratativa do seu ambiente, né, como você se envolve e se interage com o teu ambiente. Quando você fala dos povos originários, eles vão identificar e extrair do ambiente tudo aquilo que é importante para eles através do que? Da observação, né? Então, isso é um conceito até xamânico, né? Você vai observar o comportamental, às vezes, do ecossistema, e através dele você vai absorvendo aquilo que é importante para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Raízes, frutas, folhas, que são comestíveis ou não para o ser humano, foram identificados através da observação. Com isso, eles vão divinizando esse ecossistema. Então, as ervas, para os povos originários, eles têm vida própria. Um exemplo clássico é o tabaco. O tabaco ele é considerado o pai tabaco. A força essencial dessa erva é uma força masculina, motriz, de movimentação, de intensidade, de transformação, de transmutação, de segurança, de estabilidade. Então você identifica que existe um ser vivo coabitando com você nesse planeta. E que você consegue absorver essas qualidades deles, ou seja, a sua essência, as suas propriedades, para beneficiar o teu corpo físico, emocional e mental. Então tomar um banho de ervas não é só tomar um banho de ervas, não é só jogar uma água na cabeça que você vai se beneficiar com isso. Você tem que interagir literalmente com essa essência, com essa força e com essa visão de troca, né, entre esse sistema unificado que é o nosso planeta. Isso é um encantamento, né? Quando você coloca as ervas, dispõe as ervas para utilizar elas dentro do ritual, dentro da liturgia, cada linhagem ou cada filosofia vai seguir a sua ritualística. Nós temos a nossa ritualística de despertar o encanto da erva, ou seja, acordar o espírito da erva que ali está acoplado, né? E aí você vai extraindo e vai fazendo essa harmonização daquilo que você quer de benefício para o noviço, para uma limpeza, para um fortalecimento, para um equilíbrio, para um descanso. Então, depende para qual a finalidade que você vai direcionar isso. Então, aquilo é um processo de encantamento, né? Na verdade, de despertar o espírito da erva. Tem diferença e não tem ao mesmo tempo, né? Quando você extrai a erva fresca, você está trazendo toda a propriedade dela ainda viva, ou seja, ela ainda traz a sua essência, o seu sangue vegetal, né? O seu sangue verde. Você faz essa extração ainda ela com água, né? Com vida. Quando você vai utilizar ela seca, aí você tem que fazer o processo de hidratação. Então é como se o espírito dela tivesse adormecido, e aí você, com a água, você revitaliza ela, a água e fogo, né? Então você tem que aquecer, e aí você acorda essa propriedade que ali tem nela, né? Então, eu vou continuar utilizando as propriedades? Vou. Eu consigo utilizar ela fresca, é melhor? Com certeza é melhor. Mas você consegue ainda utilizar a essência dessas ervas, mesmo ela in natura, mesmo ela seca. Por quê? Quando você utiliza não só uma parte da erva. A sabedoria é você utilizar cada ponto da erva, da árvore, do arbusto, do galho, não importa, para determinados fins. Então eu vou usar a flor para um direcionamento, o fruto para um direcionamento,
a folha para um direcionamento, a folha nova para outro direcionamento, a folha velha para outra questão, a casca que protege o tronco, a raiz, a semente. Então, cada ponto desse, cada passagem dessa da árvore, da erva em si, ela tem uma força, ela tem um encanto, ela tem uma essência. E aí é nessa hora que você utiliza o que nós chamamos de magia, né? Que é a aplicabilidade daquela energia que ali está contida para o benefício daquela pessoa. Eu costumo falar que a erva é inteligente. Ela é por si só inteligente. Então, quando ela entra em contato com o teu campo, ela vai trocar com o teu campo energético. Então, ela vai te beneficiar naquilo que você precisa, te fortalecer naquilo que você precisa, né? Te energizar naquilo que você precisa. Porque ela tem a composição, toda erva tem a influência dos 4 elementos. Todas. Fogo, terra, água, ar, não importa. Todas elas vão ter essa absorção e essa exposição. Tá? Algumas vão reter mais a energia de determinados elementos, outras menos. Né? Se você está cansado, depressivo, mentalmente falando, cansado, mentalmente depressivo, esgotado e tal, e você toma um banho que vai abaixar mais ainda a tua energia, você tende a ficar mais parado, né? Ou seja, mais acomodado. Isso pode não te trazer um efeito direto. Então, nem sempre é limpar, nem sempre é descarregar. Às vezes é harmonizar, às vezes é energizar, às vezes é equilibrar, às vezes é estabilizar. Então, a dinâmica de como você manipula essas ervas que te traz, de fato, o benefício direto. Isso é um conceito antigo. Isso é um conceito de observação. Como é que eu estou? O que eu preciso? A gente precisa voltar a ter essa autoanálise, né? De, primeiro, que você não é Superman. Você não é o todo-poderoso e não vai aguentar todas as pancadas da vida o tempo todo. Nós estamos em experimentação e evolução, e a evolução passa pela experimentação. Então, o que você tem no teu ecossistema te auxilia a passar por esse processo de experimentação e evolução. Sim. Então, cabe a você observar o que você precisa. Quando não tem o conhecimento, procurar alguém que tenha esse conhecimento. Porque hoje em dia você tem muita receita pronta, né? E essa receita pronta, ela é problemática hoje. Sim. São dois veículos diferentes, né? Quando eu faço o processo de queima e eu transformo aquela erva em defumação, seja ela a manipulação do cachimbo pela fumaça para os jurimeiros que têm essa ciência, esse conhecimento, ou durante uma sessão de umbanda ou a defumação na tua casa. Você está usando o veículo ar para conduzir a energia daquela erva. Então, se você faz uma defumação na tua casa semanal de alfazema, semente de alfazema. A gente costuma falar que semente de alfazema é um sanitizante espiritual. Então, ela limpa aquela energia mais condensada, mais sutil, que você deixa pairando. Poxa, mas quem sujou a minha casa? Você. Porque você tem trânsito emocional, você tem trânsito energético o tempo todo. Então, a manutenção das energias da tua casa, ela também depende de você. Então, ao fazer, o que ela vai fazer? Ela vai purificar esse ambiente e trazer uma calmaria, uma harmonização para o ambiente. Você pode fazer isso uma vez por semana? Pode. Eu vou pegar a mesma alfazema, vou fazer um chá e vou passar um pano na minha casa. Qual é o veículo que você está utilizando? A água. Então, eu estou usando a mesma propriedade em veículos distintos. São lendas na verdade não, são costumes e culturas distintas, né? Existe a cultura de que existe até hoje, dentro de algumas frentes religiosas, que você não pode utilizar determinadas ervas na cabeça, no ori, principalmente quem é iniciado, porque aquilo vai te trazer uma energia contrária, vai te trazer uma energia de desequilíbrio. Mas isso é para quem é iniciado dentro daquele culto, daquele costume. Para quem não é iniciado e você utiliza essa erva como um todo, aonde você tem que utilizar? Na cabeça, no ori. Né? Porque o corpo é o reflexo daquilo que a tua mente produz.
daquilo que o teu ori produz, daquilo que o padrão mental produz. Às vezes você está estafado mentalmente, o corpo está reclamando. Mas o corpo correu? Não, a mente trabalhou demais, em excesso. Então você tem que trazer esse benefício através do ori. Então quando você limpa da cabeça aos pés. Existem energias que você manipula, aí cabe o conhecimento, que você está numa densidade excessiva, ou seja, a sua energia está muito densa. E aí sim eu tenho que limpar o corpo primeiro, né, o campo denso primeiro, para depois eu limpar o teu campo mais sutil, que seria a tua mente. O sal, de fato, ele vai entrar em comunhão com essa molécula sua, com essa energia sua, né? Com esse campo seu energético, e ele zera, ele abaixa isso, dá uma zerada. E aí como é que você sente isso? O que te dá depois que você tomou um banho de mar? Você fica leve. Sono. Você fica cansado. Moleza. Não é cansaço. Ele abaixou as tuas armas, ele te desarmou. Sim. Então ele baixou o disjuntor, cara. Então você precisa do quê? Descansar, repor. Essa reposição, ela é natural. Não é que eu preciso enfiar o dedo na tomada, eu lá tomar um banho não sei o que lá para poder vibrar de novo. Não, ele vai baixar mesmo, a intenção é essa. Zera e repõe. E a sua reposição, às vezes, é através do descanso, né? O repouso mental, o repouso físico, né? A descontração, porque muitas vezes as pessoas acham que é só purificar. Não, às vezes você precisa entrar num outro padrão de pensamento, aproveitar a vida como um todo. A vida, ela é uma composição de situações. Você não tem essa coisa muito pragmática. Esse pragmatismo, né, essa coisa da boiada, do retilíneo, né, isso é uma utopia. O convívio, de novo, a experimentação traz o equilíbrio para o indivíduo. Não, elas se completam, elas se harmonizam, tá? É o que eu falei, a finalidade que você utiliza ela para aquela situação é que às vezes não está adequada, né? Então às vezes você vai descarregar uma pessoa, ela não precisa descarregar, ela está desvitalizada só. Então eu preciso energizar ela. Então o que eu preciso mandar para ela? Maior concentração de energia possível. Poxa, vai dizer, que erva que eu posso utilizar para energizar? Todo mundo sabe da erva da alegria aí, que é o alecrim, né? O hortelã é uma erva muito bacana para energização, o manjericão, uma erva bacana para energização, né? Você tem ervas simples no teu cotidiano, no teu dia a dia, que vai te dar esse up que você precisa, às vezes, no meio da semana. Quarta-feira você já está zerado, esgotado. Assim. Preciso de energia para chegar até o final do dia, da semana. Então você vai lá e toma um banho desse, você vai ver, a sua energia já vai ser outra. Não, nada a ver. Nada a ver. Qual é o meu propósito? Né? Eu vou trazer o que de Exu? Eu quero o que de Exu? Eu quero a vitalidade de Exu, eu quero a energia de Exu. Eu quero que Exu me dê disposição, desprendimento, que eu quero correr atrás do meu objetivo e já era, é isso que eu quero de Exu. Então eu vou compor essas ervas de Exu que me traga essa energia dele. Então eu posso tomar banho de Exu de segunda a segunda. Porque esse é o meu propósito. Óbvio que vai chegar uma hora que vai saturar, né? Então é o que eu falei, coloca energia. Você já usou além daquilo que precisa. O teu campo não vai absorver isso o tempo todo. Então é equilibrar as coisas. Então o que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito. Essa é a grande questão e a grande mágica da coisa. Tem. Para determinadas funções tem. Se você vai... Todo banho que é para trabalhar o teu padrão mental, o teu ori, tua cabeça, quanto mais frio ou mais temperatura ambiente, melhor. Porque o que você quer da tua cabeça? Paz e equilíbrio. Cabeça fria, cabeça serena, cabeça produtiva, ori frio, ori sereno, ori produtivo, ori harmonia. Então você quer que ele seja em equilíbrio. Se eu aquecer ele vai estar em desconforto, disformidade. Então eu não posso trabalhar um banho para acalmar o meu ori com a temperatura dele elevada, muito quente. Então não funciona. Entendi. Não é que não funciona. Ele vai ativar um outro elemento. Eu estou ativando uma outra energia, eu estou ativando uma outra força composta em cima daquela energia que é fria, que é serena, que é tranquila, que é harmônica. Também. Às vezes eu vou deixar uma casca somente em infusão.
Tem cascas que elas são muito carregadas do seu substrato, né? Do seu princípio ativo, vamos assim falar. A barbatimão é uma delas, a própria jurema é uma delas. Quando você coloca ela em infusão num copo com água, você vai ver que ela já vai começar a soltar a seiva dela, né? Então ela tem uma relação muito fácil, ela libera muito rapidamente o que a gente chama de princípio ativo dentro do processo químico. Então ela já se mistura naquele veículo, muito fácil. Então se eu quero determinada energia da casca da jurema ou da emburama ou de qualquer outra casca específica, eu deixo ela em infusão fria. Porque eu sei que ela vai soltar a seiva dela ali. Tem cascas que não, tem cascas que você tem que colocar em cozimento, porque senão eu não acordo o espírito dela e eu não desperto esse princípio ativo. Então ela tem que cozir. Tem que cozir. Eu tenho que fazer o fogo, fazer o processo dele que é de transformação, de transmutação, para extrair aquela essência dela. O ideal é você estar em comunhão com aquilo que você está preparando, né? É você comungar. Por isso que o processo de manipulação, ele é um processo alquímico, né? É a filosofia do alquimista, da bruxaria. A bruxaria é isso. É você compor os elementos, as especiarias, e você compreender a harmonia de tudo isso e criar aquela poção, aquela infusão, aquela beberagem, aquele banho que vai trazer esse benefício. Se você está aqui displicente naquilo que você está fazendo, qual é a correlação que você está tendo com esse universo energético? Estou falando nem de espiritualidade, estou falando de padrão de energia de cada elemento. Como é que você, qual é o teu comprometimento com isso? Quase zero, quase nulo. Então vai ter o efeito? Vai, porque a Eva, eu volto a falar, ela é inteligente, ela vai interagir com o seu campo, mas você não vai ter a potência dela. Então, taquinando a sua Eva, normalmente você tem cânticos, linhos, oriquis e uma série de coisas que você vai ter lá para poder despertar a energia daquela Eva e extrair o máximo que você tem do espírito e da potência daquela Eva. E, aliás, a Eva ela tem duas funções, tá? Ela tem duas facetas. Ela vai ter sempre o positivo e o negativo dela. Então, tudo que você vai ao extremo também é ruim. Tudo que é extremo é ruim. Então você tem que estar sempre no equilíbrio da coisa. Alguns falam que o tabagismo é a negatividade, o lado negativo do espírito do tabaco. Para quem se vicia no tabagismo, ele está negativado do espírito do tabaco. Energização, elevação, isso já é testado, gente. Eu já testei aqui, né? No nosso processo aí de desenvolvimento e tal, que a gente fez até para nossa linha, eu fiz esses testes mesmo, assim, né? Você compor banhos, compor misturas para cachimbo, que você vai observar as mesmas respostas. Eu tenho feito nos meus cursos isso também. Quando eu proponho o meu aluno a fazer experimentação da manipulação da erva, eu não induzo ele a nada. Eu ofereço ali uma mistura e deixo ele trazer a percepção dele, porque se eu induzir, aí fica fácil a situação. Não, eu deixo ele experimentar e ele vai me trazendo esses resultados. Então, 99% das vezes a resposta é a mesma. Então, se eu usar a menta numa determinada composição de mistura para cachimbo, ela vai dar essa elevação, essa energia, essa potência que você fala. Se eu utilizar camomila com lavanda, com sálvia, com semente de alfazema, ela vai me dar essa baixa, essa tranquilidade, essa serenidade. Isso é testado já. Muda muito. É muito comum você ter plantas, como exemplo, a jiboia. A jiboia dentro de casa, como ela retém muito líquido, muita água, e ela é uma planta progressiva, né? Ela é uma planta que ramifica. Então ela vai acompanhando a fluidez da própria casa. E ela contribui com essa manutenção daquela energia que você desprende para dentro da tua casa. Hoje é muito comum as pessoas colocarem suculenta, né?
A suculenta, ela é uma planta que ela retém muita água para sobrevivência. Então, e aí a galera coloca onde? Dentro do banheiro. Dentro do banheiro de banho, né? Não no lavatório, enfim. Mas às vezes vai colocar no banheiro, hoje em dia, que você vai tomar banho, ela vai estar sujeita à umidade o tempo todo. Aquilo pode apodrecer a raiz dela, isso pode acontecer. Por quê? Porque ela está segurando esse elemento água o tempo todo. Eu não tenho que ter ela, eu tenho que ter em outros ambientes da casa que faz você segurar, prender essa energia mais sutil e ela dissolve nas suas raízes. Isso é muito comum no cacto, nesse tipo de suculenta. A própria espada de São Jorge é uma delas, né? Então são plantas que você pode ter específicas dentro de casa. É muito comum o lírio branco, que é o lírio da paz, para trazer harmonia para o ambiente, né? Então, dependendo da erva, da qualidade de erva que você coloca, as dracenas são outras ervas também que é muito comum ter dentro de casa. Comigo ninguém pode, que são ervas resistentes, entendeu? E energeticamente elas são resistentes. Pimenteira é sensível, gente. Pimenteira é sensível. Pimenteira, nem todo mundo sabe cuidar de pimenteira, não. O cara vai lá, compra a pimenteira na CEAGESP e coloca na porta da casa dela. Não dá água, não dá alimento, não dá nada para a planta, ainda quer que ela sobreviva. Não vai sobreviver. Às vezes o cara não sabe nem cuidar da planta direito e está falando que está morrendo de... É o que eu falo, né? Espírito ruim só procura gente que não tem dinheiro. Nunca vi um negócio desse, cara. Tem que atingir os caras grandão, pô. Aí você vai chegar na casa do cara, ele tem uma plantação de pimenta na porta da casa dele. O que acontece? É a planta? Não. Mas é de fato, assim, por exemplo, a pimenteira é uma planta sensível, porque ela segura a energia, isso é fato. A arruda é outra planta sensível, fica passando a mão na arruda o tempo todo. Que cheirosa, a planta é sensível. Então ela tem essa tendência de absorção. O campo dela absorve. Então pega um caboclo com um espírito ruim lá e passa a mão na coitada da arruda, já era, vai queimar amanhã. Então são ervas que são sensíveis. O legal, isso eu já ouvi os mais velhos falar, por isso que nasce o vaso de 7 ervas, é você colocar ervas com energias mais robustas, como o espada de São Jorge, comigo ninguém pode, tem aquela quebra-demanda, né, ou vence-demanda, junto com a pimenteira, junto com a arruda, aí ela vai, porque ela está meio que protegida ali e ela faz a função dela. Mas tem que cuidar, viu, gente? Tem que regar, tem que dar substrato, tem que fazer a coisa direitinho. Prosperidade é vida, depende muito do que é prosperidade para você, né? Prosperidade para os nossos ancestrais era saúde, era liberdade, era plantação próspera. Prosperidade para a galera hoje é andar de Evoque. Então, o que é prosperidade? Tem prosperidade para pessoas aí é saúde. Então, se você tem a própria vida representada dentro da tua casa, sua casa é próspera. Né? Se você tem esse elemento vivo dentro da tua casa é próspera, é abençoada, com certeza. A gente precisa começar a trabalhar melhor os conceitos de vida que você tem, primeiro, para depois você atrair ou expulsar aquilo que você traz de conceito de prosperidade. O sal era prosperidade no passado. Se você pensar hoje, você tem 1 quilo, 2 quilos de sal dentro de casa, você é milionário. É uma questão cultural e atemporal. Tendo conhecimento, sim. O café, ele é símbolo de prosperidade. Para o nosso país, aliás. Já foi símbolo da nossa bandeira. Então ele é símbolo de prosperidade, mas ele também é símbolo de subjugação, ele é símbolo de exploração, ele é símbolo de uma série de questões, né? A cana-de-açúcar da mesma forma, né? O milho da mesma forma. Você tem o agronegócio hoje muito bem estabelecido e cada vez mais bilionário, mas ele não nasceu do nada. O agronegócio hoje é o coronel de ontem. Então, quando você tem essa linha de tempo, você vai ter a observação de que quando o cara olhava para um pé de café, para aqueles hectares de pé de café, se fala de dinheiro até hoje. Então ele está ligado implicitamente
a essa vibração, a essa energia. Então, o que eu quero trazer dele? É essa energia. Então, se você defumar o teu espaço toda segunda-feira com café, por exemplo, na abertura da segunda-feira não é por causa da questão das almas, preto velho, nada disso. É por ser o início da semana, o start da sua semana de trabalho. Você defuma na segunda-feira isso, pedindo atração, né? Pedindo que essa energia da prosperidade, do bom negócio, do bom comércio chegue até você. Você está fazendo todo esse processo magístico religioso que nós falamos aqui. Entendeu? Então, um banho com a folha de café, com a folha de pitanga, com a folha de manga, com o bagaço da cana, tudo isso aqui, ó, reverbera em alimento. Então, o alimento, ele energiza, ele me vitaliza, ele vai me trazer o quê? Prosperidade. Sim. Sim. Ele está composto, é a composição. Gente, sabe uma coisa que nós não damos muita importância? O Brasil, ele é farto. O Brasil, ele é farto. Se você for numa feira livre, você tem opção de compra de fruta. Tem países aí que você não tem. Você vai ter uma, duas, três no máximo. Agora, essa abundância que nós temos por ser um país tropical, por ter dimensões continentais, tem frutos que nós nem conhecemos. O açaí popularizou agora, mas o açaí no norte do país já é uma cultura gigantesca. E se transformou de novo num negócio, business. Então, alguém foi lá, observou e falou, isso aqui é bom, vou ganhar dinheiro com isso. Só que ele é renda de várias pessoas. Então, se você se alimentar do açaí, você está se alimentando desse processo desse ciclo de prosperidade? Tá. O que muda? O teu pensamento. Se eu estou nesse ecossistema de prosperidade, eu estou me alimentando com essa prosperidade. Agora, se eu não penso dessa maneira, é mais um. Porque é mais um que você vai lá no supermercado, compra o potinho, põe dentro de casa e come, acabou. Então é como você enxerga e como você se relaciona com o ambiente.